Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast de Tiago Faria, na série 2. Hoje tenho como convidado o Bruno Pires. Ele é um contabilista certificado, fundador da Inoconta, uma empresa de contabilidade digital, especializada em empreendedores digitais e freelancers em Portugal, que de facto é a vasta maioria da minha audiência. Olá, Bruno, tudo bem? Como é que estás? Prazer em Olá, ter-te aqui. Tiago, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder partilhar também as minhas ideias e ajudar os empreendedores que se sentem também tão preocupados em ter a contabilidade toda certinha e que nem sempre é fácil encontrar a solução para isso. Temos aqui pessoas de certeza sedentas de ouvir mais de ti. Obrigado pela tua presença. Então, eu fiz uma curta introdução, mas para quem não conhece o Bruno Pires, queres contar assim rapidamente o teu elevator pitch ou a tua historiezinha? Sou formado na área de gestão, depois acabei por me especializar, como os meus genes apontavam mais para a parte financeira, acabei por me especializar na parte da contabilidade, embora com uma análise muito mais orientada para a análise financeira e para perceber, para tirar o melhor partido da informação. A minha formação foi em Coimbra, foi lá que me formei e criei o meu negócio, mas como o meu próprio negócio também acabou por ser formado de uma forma digital, há cerca de um ano, no início de 2023, acabei por me mudar para Leiria por questões Hum, pessoais, e porque o meu percurso assim me permitia. E cá estou eu. e cá estás, no podcast do Tiago. E olha, fazemos um grande flashback, eu adoro fazer isto com os meus convidados, para ir mesmo para a infância, porque tipo de criança é que tu eras, onde cresceste, que aspirações é que tinhas, se tinha alguma coisa a ver com isto, se te passou pela cabeça ser contabilista ou não? Conta lá um bocadinho. Bom, olha, eu nasci na Beira Baixa, na Sertã, mais Acertei. propriamente em Sernaste Bom Jardim. Uma vila interessante, não cresci com objetivos de ser empreendedor, até era mais introvertido, era gordinho. Um, e se olhar para trás, não reconhecia muito de mim para chegar onde cheguei, de criar o próprio negócio e levar as minhas ideias para a frente. Posso dizer que o resultado de hoje é fruto da evolução e à medida que as oportunidades foram seguindo, fui atrás delas. Se calhar o ponto em que me distingo para ter chegado onde cheguei, se calhar é o facto de gostar de experimentar e de aprender constantemente. E, hum, a dada altura no meu percurso acreditei que era possível fazê-lo por mim próprio e não ficar agarrado a uma ideia que tinha que ser trabalhador por conta de outra só porque se eu olhasse para as minhas famílias também foi o percurso que eu vi e com o qual nasci. E não existindo património, como era aquela ideia mais convencional e tradicional, também nunca foi uma ideia nem que me transmitiram, nem que eu acreditasse enquanto era novo. Perfeitíssimo. Então, podes então contar um pouco sobre a tua formação em contabilidade e controle de gestão? Como é que tu chegaste a esse ponto? Como é que tomaste essa decisão? E depois como é que acabou por correr esse percurso? Boa. A minha licenciatura, até foi na Faculdade de Direito e Administração Pública ou Privada. Parece que foge um bocadinho da base, mas a verdade é que aquilo tem duas componentes muito fortes, de gestão e de direito. Não me especializei em nada, tanto que depois no mestrado senti a necessidade de ir para a Faculdade de Economia tirar a gestão, e aí sim foi, naquilo que podia, especializei-me ao máximo na parte financeira, mas ao mesmo tempo. Aquela licenciatura de administração pública, metade era direito, então ajudou-me a lidar com a parte legal das finanças. Enquanto estava no mestrado, acreditava que tinha como objetivo entrar pelo mundo dos investimentos financeiros e trabalhar com algo relacionado nesta área de bolsas, mercados, ações, foi toda essa vertente que explorei e analisei. Acabei por fazer um estágio interessante de uma empresa muito tecnológica que publicava centenas de relatórios por dia com três ou quatro pessoas. Mas depois também não havia lugar para mim e acabei por nunca conseguir apanhar nenhuma oportunidade.
nesta área e paralelamente também, como alternativa, gostava de chegar ao ponto de ser diretor financeiro de alguma empresa. Uhum. Só que depois na região centro temos sempre a questão de, Mas, para ser diretor financeiro tem que ser contabilista, porque como a dimensão das empresas exigem que os empresários acabam por escolher um contabilista que seja capaz de assumir a responsabilidade da direção financeira de uma empresa. E então acabou por ser, hoje olhando para trás, acabou por ser uma das melhores decisões que uhum. tive. Também me especializei um bocadinho, sim, pelo controle de gestão, porque é importantíssimo. Estamos na era dos dados, temos que tirar o maior partido dos dados para nos dar respostas e às vezes encontramos ali respostas incríveis. Ou quando as coisas não batem certo, tentar perceber o que é, o que é que não é. E então, quando vemos que os resultados nos mostram exatamente o contrário das nossas expectativas, por exemplo, olhando para o teu background, que trabalhas ou trabalhaste com gestão de anúncios, muitas vezes temos crenças, fazemos as coisas, mas se nós não tivéssemos os dados, nunca conseguíamos perceber o resultado que vem dali. Opa, e com a gestão financeira de uma empresa acaba por ser igual. Há negócios simples, há negócios complexos, mas se não tirarmos o maior partido desta informação e a partir do momento em que temos um negócio com contabilidade organizada, em que já temos que tratar os dados, às vezes tratando as informações com mais um ou outro pormenor, conseguimos tirar partido disso, já que legalmente somos obrigados a fazer. Devemos aproveitar essa mesma informação para tirar um máximo partido, porque senão, se nós não o fizermos e ao lado tivermos um concorrente que está a fazer o trabalho dele bem Uhum. feito, com os indicadores certos a dizer o que é que ele tem que fazer, hoje testa uma coisa, para a Uhum. semana já está a perceber, a colher os resultados daquilo que teve a testar. Ao passo de que quem não tem este nível de organização, se for preciso, só se apercebe dos erros depois de ver os resultados das implementações do concorrente que está ao lado. Mas está a dar tiros no Um, escuro, não é? Sem perceber é onde é que isso está ou mesmo. para onde vai. Muitas vezes nem sequer tem noção de para onde é que está a caminhar. E isso é muito mau. Absolutely. E isso foi crucial agora para a tua entrada no mundo do empreendedorismo, não é? Como é que te interessaste por esta área e conta-me, primeiro essa transição para contabilista por conta própria e etc. A ideia surgiu um bocadinho de querer ajudar a minha mulher, que também é da área do marketing digital, e a dada altura apanhei uma oportunidade de uma bolsa do IAP Meio Startup Voucher, que não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Mas a ideia era tentar ajudá-la. O projeto acabou por não correr da melhor Uhum. forma na área de marketing digital. E porquê? Porque era eu que assumia a maioria das operações e as minhas raízes não me permitiam os meus genes não me permitiam ser especialista em marketing digital. Mas deu-me espaço para entrar no mundo e conhecer muito em pormenor muitas das variáveis que hoje são cruciais para me identificar com os profissionais desta área, conhecer como é que funciona o sistema, como é que se monta um site, a parte dos sistemas de pagamentos, criar uma loja e-commerce, já passei por tudo isso. Uhum. Ainda que não tenha criado um projeto para vender e ah, para fazer disso negócio, consigo Pensaste muita coisa. perceber toda a estrutura e tudo o que é necessário para este tipo de negócios, mesmo esses empreendedores digitais que compram carradas de software, subscrições online e por aí fora. E foi isso que certamente deu origem que me identificasse com este público. E a partir do momento em que vem ter comigo também já não estou a falar dos conceitos técnicos de contabilidade e a fazer perguntas porque a maior parte das coisas já sei, faz parte do dia a dia, não é? O tipo de despesas que fazem, os processos, os procedimentos, a maneira como criam o próprio negócio. E pela regra natural das coisas acabei por me identificar com eles. Um, e essencialmente é isso. Não, e fizeste muito bem, porque de facto é crucial nesta área do empreendedorismo. Em qualquer área, em qualquer negócio. Para já escolher bem um nicho de mercado específico para quem estás a comunicar, não é?
Porque a maior parte das vezes temos a tendência de chegar aqui, olha, eu sou um contabilista, faço tudo, quem é que quer? E isso depois a mensagem acaba por se dissipar e ninguém... É difícil depois atrair as pessoas, depois ficas muito dependente do passo-a-palavra, etc. Versus estar a dizer, olha, eu ajudo este tipo de pessoas e eu percebo muito bem a vossa necessidades, objetivos, e eu sou vocês, não é? Portanto, a comunicação é completamente diferente, não é? Portanto, É, excelente. nada como viver as coisas, viver a realidade. Aliás, eu muitas das vezes, em termos de tecnologia, acabo por tomar a decisão de testar para já ter a própria solução pré-construída para dar resposta. Nada como meter as mãos na massa e entrar pelo próprio nicho, porque depois também mesmo no marketing acaba por ser a mesma coisa. Por exemplo, o marketing e a contabilidade são duas áreas de apoio à gestão, mas podemos ter aqui realidades completamente distintas. Imagina fazer marketing ou fazer contabilidade para a agricultura. Os procedimentos não tinham nada a ver. E se não nos especializarmos, não conseguimos ir a este ponto de resultados, digamos assim. Exatamente. E focando então nos empreendedores digitais, quais é que são alguns desafios únicos que essas pessoas enfrentam diariamente, que podem ser, em termos de contabilidade, podem ser ligeiramente diferentes do resto, ou quais é que são os desafios mais comuns que os empreendedores digitais enfrentam? Um dos grandes desafios é que muitas vezes, e a própria política também não ajuda no nosso país, que é o conhecimento, ter bases financeiras. Hum, Um, e é um dos grandes erros que se comete é começar a implementar um projeto sem ter noção dos impostos que se tem que pagar, o que é que se tem que fazer e por aí fora. Porque no final de contas, se estamos a implementar um projeto e não sabemos quanto é que temos que pagar de impostos, também não sabemos se o preço que estamos a praticar é viável ou não. E com serviços, ok, se calhar conseguimos depois trabalhar as coisas para subir o preço, melhorando o serviço, ou alterando alguns aspectos, ou mudando um bocadinho também a solução que estamos a uhum. entregar. Quando estamos perante produtos, por exemplo, o dropshipping Produtos é uma febre gigante que existe e mostra-se muito pela internet que é fácil, mas Hum, depois esquece-se desta parte da contabilidade que não é assim tão fácil e nem todos os negócios são fáceis de implementar. E imagina publicar de um produto para vender, ok, aquilo está a funcionar, mas depois vamos a ver e os impostos levam mais do que aquilo que era suposto ser a tua margem. Começaste pelo lado errado e acabas por ter um problema que tiveste a testar sem ter noção, sem conseguires controlar se era viável, pelo menos a parte contabilística. contabilisticamente. Uhum. E depois um bocadinho associado a isto, acontece que quem tem poucas bases de finanças tem tendência a olhar para o empreendedorismo como sendo um salário. E temos que nos habituar à estrutura de custos. Eu, para vender 1.000 euros, preciso ter, por exemplo, 20, 30% em custos. Em quê? Fazendo anúncios, preciso de ter formação nisto, preciso de pagar comissões do sistema de pagamentos Y, preciso de contratar alguém, porque se eu gastar aqui 10 ou 20% com este parceiro, eu vou conseguir fazer o triplo, daquilo que consigo fazer sozinho. Uh, e é preciso mudar um bocadinho esse chip, também nos empreendedores digitais, porque acabam O por. lucro não é salário, não é? É isso mesmo. Acaba por ser mais fácil montar um negócio, mas depois não tem culpa nenhuma, mas há esta necessidade de perceber que nem tudo é salário. E depois, lá está, aprendemos a fazer as coisas pelas próprias mãos, Uhum. aprendemos a pesquisar tudo na internet e por aí mais, e é a questão da informação não estar sintetizada, não estar acessível a qualquer um, e muitas vezes vêm carradas de artigos pela internet e acabam por ficar quase na mesma ou no ponto de partida baralhados e ainda há uma coisa na contabilidade que não nos ajuda nada, que é a parte dos conceitos. Há muitos conceitos que, mesmo, por exemplo, se formos por um advogado que não é da área financeira, a ler a legislação fiscal, como não percebe os conceitos de contabilidade, não consegue não consegue perceber o que é que está ali realmente. Isso requer algum hábito ou alguma ajuda
de quem consegue traduzir um bocadinho para finanças mais simples. Mas é uma grande barreira que existe também. Espetáculo. E agora, e rapidamente, como é que ajudas então os empreendedores a gerirem, portanto, a navegarem nesses desafios? Portanto, alguma coisa específica que fazes ao início, ou alguma coisa que os ajude logo de início a evitar a contornar esses obstáculos? Tem uma coisa que tem que existir sempre é a comunicação. Antes de Uhum. fazer as coisas, falar. E à medida que vou fazendo as perguntas, eu depois também, pela experiência que já vou tendo, já vou começando a fazer as minhas perguntas para chegar às respostas que quero. Naquilo que sei que já tenho que fazer, procuro ao máximo aconselhar, e depois também, como já vou tendo alguma experiência a contactar com vários tipos de negócios, também tento entrar um bocadinho pela parte estratégica e quanto mais comunicação existir entre mim e os empreendedores, melhores são os resultados porque na contabilidade antiga olhava-se muito para o contabilista como era apenas uma obrigação ir lá entregar as coisas porque é preciso Ah, apurar os impostos. é. E quanto mais em cima do real nós conseguirmos estar, mais fácil é de chegar ao resultado ótimo, quer em termos de soluções, de resposta, das escolhas que vamos fazendo. Um, Porque é isso, como já Uhum. expliquei no início. É um ponto muito importante. Tem que haver A comunicação, tem que comunicação, haver sim. cuidado no tratamento das coisas, até mesmo às vezes pedir faturas. Um pequeno empreendedor, um jovem empreendedor que nunca tenha tido contacto com a contabilidade não tem noção de que é preciso guardar as faturas durante 5 anos, por aí fora, e ter que ter o nome, NIF e morada nos dados. E imagina que não faço todo este apoio, chega ao final do trimestre, peço-lhe os documentos, ele não tem lá documento nenhum, diz-me só que pôs lá o número de contribuinte. Isso não Pois. basta. Muito bom. E olha, agora um pequeno desafio, uma brincadeirazinha que eu costumo fazer com os meus clientes, que é porque é que um empreendedor digital deveria escolher trabalhar com o Bruno e não com qualquer outro contabilista ou outra solução que existe no mercado? O que é que diferencia a Inoconta das outras soluções que existem no mercado? Olha, um dos pontos essenciais é este, é a comunicação. Uma coisa que eu tenho aprendido é que com o tempo gerir pessoas dá muito trabalho, e é uma coisa que eu tento minimizar ao máximo, ou seja, tirar a maior produtividade das pessoas para as poder pagar bem, para não estar a fazer crescer um negócio só diretamente com pessoas, porque é diferente ter um negócio que fatura 1000 numa situação em que tem 40 pessoas, de ter um negócio que fatura 1000, mas que precisa do dobro das pessoas, em que dá o dobro do trabalho. Uhum. E pessoas são pessoas, criam conflitos, é preciso gerir tudo isso. Um, e por aí também aposto na qualidade, porque o resultado acaba por vir ao de cima e tem que haver comunicação. Se não existir comunicação, Uhum. o mais certo é é o resultado, logo daí sair mais caro para o lado do cliente. Opa, e depois é análise financeira, tem que ser feita, não neste conceito tão técnico, mas ir mais ao pormenor, ver as variáveis que vale a pena analisar. Uma coisa que eu costumo fazer muito é ter um quadrozinho em que tem lá os mesazinhos todos e depois tem os níveis de despesa. E eles depois olham e cruzam para aquilo, que giro, este mês tive X de resultado, e pá, neste aqui se calhar já não foi assim tão bom. Ahm, mas dar também o meu parecer do desempenho que tem no negócio, uh, perceber o que é o aceitável, o que é que não é, criar análise de cenários. Por exemplo, agora estamos no mês de novembro, entretanto, já é necessário começar a trabalhar o pré-fecho de contas para terem noção das decisões que ainda possam tomar. Isto tem valor e acaba por ser aquilo que me move, porque Uhum. eu testo papéis, mas tenho que lidar com eles, trabalho isso da melhor forma, Agora cada vez menos, não é? Cada vez mais cada PDFs. vez menos, e facilita muito também, porque também tenho todo o negócio a trabalhar com base no arquivo digital. Uhum. Mas é esta parte que me move, porque cada dia é um dia estarmos a explorar negócios, discutir estratégias, ver o que é que compensa.
por exemplo, muitas vezes já me tem acontecido de as coisas não estarem a correr tão bem, e ser eu a tomar a iniciativa de ir falar com o empresário, porque ele também não tinha noção de que eu podia ajudá-lo com base na experiência que tenho. Olha, se calhar é mais fácil fazer isto ou fazer aquilo. Faz Não também um deixar tipo as de coisas ir. consultoria estratégica, não Sim, é? sim, sim. Uhum, Não deixar as coisas ir a pontos que não é necessário. Por uhum. exemplo, numa situação de insolvência e por aí fora. Se as coisas já sabemos que estão a correr mal por este caminho, não vamos continuar a segui-lo. Temos que mudar o percurso. E é um pouco por aí. Absolutamente. E olha, já falamos então de desafios e do que é que se deve fazer para os superar. E em termos de erros comuns, que a malta que se inicia aqui no digital, quais é que eles cometem, que são mais comuns aqui na área da contabilidade? Isso, eu já falei de alguns deles. É a questão de começarmos na área dos serviços. Muitas vezes, quando não temos experiência, começamos com preços baixos e vamos subindo à Pois. medida que vamos trabalhando a experiência. Na parte dos produtos, há muito erro de primeiro testar e depois, se correr mal, é que, ou quando eu vir que isto tem pernas para andar, é que vou ter que contabilista, vou perceber o que é necessário fazer para ter um negócio. Não deve ser. E aí é complicado porque imagina, se colocas um produto no mercado, é vendido por 100 e está a correr bem, mas afinal eu não fiz bem as contas Uhum, e tenho que o vender por 120, mas eu por 120 já não consigo ser competitivo, fico com o negócio estragado. uhum, Depois um defeito que temos é também a questão de as coimas demorarem muito a chegar e muitos acabam por tomar a partida e fazer as coisas pelas próprias mãos, mas aqui a tentativa e erro acaba por ser muito cara por causa disso. Nós testamos uma coisa hoje, não estamos a ver o resultado daquilo, mas no final de contas, ao fim de 2, 3 anos, surge-nos uma coima que nos esmaga o resultado por completo porque não fizemos as coisas bem feitas. E aqui acaba por ser muito complicado nesse aspecto. Normalmente estamos a testar uma coisa, seja uma programação informática, um software, uma coisa qualquer, vemos logo o resultado. Ali o resultado pode acabar por ser uma bola de neve e não é isso que se quer, mas acaba por ser um bocadinho fruto também da desinformação que existe. absolutely. E em termos de cuidados que tu falaste aí nesse aspecto, que os empreendedores devem ter a usar plataformas de pagamento online, tipo Stripe, PayPal, Hotmart, como carrinhos de compra, não é? Que para as pessoas Sim, poderem sim. pagar com cartão, para se obter pagamentos recorrentes, não é? Que tipo de cuidados é que se deve também ter nesse aspecto? Sim, PayPal e Stripe não são plataformas muito generalizadas. Não tenho assistido a grandes problemas. Há só a questão de, por vezes, termos o cuidado de, por exemplo, quando estamos a fazer compras internacionais, temos de ter em conta que, se temos atividade aberta, nós temos que entregar cá o IVA daquilo que compramos. E muitas vezes as pessoas, deixa-me pôr aqui o contribuinte, pode ser que dê alguma coisa. Aquilo não vai nada pôr a fatura. E ainda por cima temos um outro problema, é que se somos obrigados a entregar cá o IVA, se aquilo é comunicado às finanças, porque já existe muita troca de informação entre países da União Europeia, ao fim de algum tempo, de um ano ou dois, as finanças estão-nos a pedir o IVA daquilo que andamos a comprar. Um, e esse é um dos erros bastante comuns que Mais acontece. comuns de softwares, não é? Agora, em termos de sistema de pagamentos, o que é que devemos ter em conta? Cada vez mais vemos as plataformas de pagamentos fracionados, a Klarna, a Floa, existem algumas já cada vez mais. Isto acaba por ser um incentivo ao consumo. Aqui já estou a entrar mais pela parte das finanças pessoais. Hum, Um, mas é um perigo porque cada vez mais temos o nosso ordenado fracionado e já nem sequer temos a opção de escolha quando ele chega à nossa conta, porque já temos uma infinidade de compromissos, seja, nem toda a gente tem, mas os créditos de casa, de carro, depois o cartão de crédito, depois a água, luz e gás, depois também já tem uma subscrição por exemplo, quem tenha o ChatGPT,
Também já há subscrições de Uhum. Facebook, ou Instagram. Um, o mundo digital está-nos a puxar muito para este tipo de subscrições e temos que ter muito cuidado com isso porque estamos a perder toda a independência que temos toda a independência financeira Pois. sobre os nossos rendimentos. Aquilo vai acumulando, acumulando, né? É uma bola de neve, Exatamente. literalmente. E olha, tens algumas dicas sobre alguns potenciais incentivos fiscais ou benefícios específicos que empreendedores digitais possam ser elegíveis ou que possam ter acesso e que desconhecem? Para quem está a começar pelo IFP, essencialmente existem dois. Um é a conversão do apoio ao subsídio de desemprego num incentivo para criar o próprio negócio. Isso há muita gente a fazê-lo. Acaba por ter o compromisso de ter que manter o negócio durante 3 anos. E há um muito porreiro para determinadas pessoas que é o subsídio de desemprego parcial. Ou seja, tu vais para o subsídio de desemprego, mas se estás a começar do zero, podes abrir atividade e só quando atingires um determinado patamar de faturação ou de recibos verdes é que perdes por completo o subsídio de desemprego e acabas por ter um meio termo, em que Uhum. não arriscas tudo, digamos assim. E é algo que também acaba por ser muito desconhecido e que acredito que muita gente, se tivesse conhecimento disto, acabava por arriscar. Ao nível mais empresarial, temos o Startup Voucher, que entretanto deve de surgir a segunda ronda, são 30.000 euros de apoio, para empreendedorismo mais orientado para a economia digital e para a ecologia. Quem tiver projetos diferenciadores pode submeter uma candidatura e é um bom incentivo, pode ser, de despesas que podem ser realizadas ao longo de ano e meio. Mas depois, isto é aquilo que está a correr atualmente. Uma coisa que acontece muito é nós precisamos de ter um bom projeto e não podemos estar só a contar com os incentivos para fazer as coisas, porque as taxas de auxílio normalmente andam ali entre os 40% e os 60%, ou seja, ainda tem que sair muito dinheiro do nosso bolso. Depois, os incentivos dão trabalho nas candidaturas, tem que se documentar, tem que se fundamentar. Temos que, essencialmente, também o ideal é delegar este trabalho a quem trabalha com candidaturas todos os dias, porque sabem como é que devem responder em cada questão ou em determinado pedido. Um, e depois também tem uma questão em que nós temos que avançar com o nosso dinheiro e só depois é que pedimos o reembolso, ou seja, um, são incentivos muito bons para projetos que nós à partida já sabemos que vão resultar e ajudam-nos a acelerar o processo de implementação de uma inovação, de um novo produto, seja o que for, ou um novo projeto, mas não devemos esperar que destes incentivos financeiros venha a resultar algo que nós não fôssemos implementar sem esses mesmos incentivos, por essas razões. Temos que andar com o nosso dinheiro à frente, uma parte sai do nosso bolso, e se aquilo correr mal, com todo este esforço, acaba por não compensar. Optar por esta via e tem que ser um incentivo de um valor considerável para justificar todo este trabalho de nos candidatarmos a estes apoios. Ok, excelentes dicas. Boa. E queres contar como é que a Inoconta ajuda no processo de faturação, processamento de pagamentos? Que tipo de ajuda é que podias prestar aqui aos empreendedores digitais? Isso aí entra mais pela aquela parte que estava a falar há bocado de meter as mãos na massa, testar Ah, tecnologias, conhecer o mercado, conhecer o que existe, porque imagina, por exemplo, para empreendedores, uma coisa que eu costumo dizer muito é não imitam os recibos verdes. Há sistemas de faturação gratuitos, há o e-invoice, o Ion Invoice, uma coisa assim. Tem uma versão gratuita, temos o Vendos, que é bastante acessível, e eu não considero um custo nada por aí além, aquilo que fica a uhum, menos de 100 euros ao ano. É uhum, claro que para quem está a começar é relevante, mas demonstra logo um outro nível de credibilidade do nosso negócio. Só por aí, compensa perfeitamente comparativamente aos recibos verdes, porque
Se nós somos prestadores de serviço e estamos a apresentar um recibo verde, não nos vão dar tanta credibilidade, é natural, não conseguimos controlar isso. E depois temos o Moloni, que também é bastante acessível para quem tem e-commerce, e depois tem a questão de ser possível programar a faturação quando faturamos todos os meses o mesmo valor ao mesmo cliente. Nem temos que nos preocupar, aquilo faz o processo automaticamente, temos que programar. E uma coisa muito importante que é avisos de vencimento. Pedir dinheiro aos clientes que são esquecidos. Uhum. Isto também é uma variável. Não nos interessa de nada faturar se não conseguimos receber como deve ser. E então há sempre estas variáveis que devemos ter em conta. É claro que se depois formos para negócios mais complexos, outras soluções surgem, mas é preciso essencialmente conhecer o negócio, conhecer o que é que existe no mercado, porque cada um tem as suas especificações e depois aí sim aconselhar o melhor caminho, até mesmo, por exemplo, para o automatismo de pagamentos. Hoje a maioria das coisas, das compras que temos em Portugal, como as faturas têm o QR Code, conseguimos automatizar muito processos de pagamento a fornecedores que sejam recorrentes. Uma fatura é enviada pelo arquivo digital, o sistema reconhece o QR Code, nós conseguimos programar que sempre para aquele fornecedor ele classifica logo a despesa. Como está em QR Code, à partida, se ele não tiver mal parametrizado, que existem algumas situações dessas, o sistema o, reconhece o valor da fatura e inclusive reconhece o valor, e nós conseguimos ter o fornecedor com os dados de pagamento, aquilo envia diretamente para o banco a informação daquilo que nós temos que pagar, o empreendedor chega lá e aprova o respectivo pagamento. Nada como aquilo que vivíamos se calhar há meia dúzia de anos atrás, e ainda se assiste muito a isto, ter que estar a ver as faturas, ter que estar a somar as coisas à mão, ter que estar a preencher o IBAN no banco. Ou ainda situações piores, e isso também existe, que é passar cheques que muitas vezes são debitados no banco e nem sequer se sabe já para que é que foi o cheque. Muito bom. E olha, então, olhando agora para o futuro, quais é que são os planos que tens para aí no Conta? E como é que vês o teu negócio a evoluir para ir cada vez mais ao encontro das necessidades desta malta digital no Sim. futuro? Olha, como te disse, eu sou um bocadinho cético em relação a ter grandes estruturas de pessoas, Hum, por isso mesmo, por ser difícil de controlar. E então, Pois são todos. quero crescer, mas quero crescer numa base controlada, Uhum. de forma a ter as pessoas certas, os centros de decisão certos, as responsabilidades certas, para depois também me permitir ter especialização por várias áreas de negócio. Porque quanto mais formos, mais fácil é de nos ter polos especializados em determinados setores. E por outro lado, acaba por dar estabilidade financeira, é mais fácil de remunerar e ter estabilidade na equipa de trabalho que temos, e de forma a que permita também ter esta relação e esta comunicação necessária com os clientes. Como é que eu vejo a ganhar competitividade a este nível? Vejo que será necessário investir em alguma tecnologia própria. E aí a prazo de 2 ou 3 anos acredito que surjam projetos engraçados nesse sentido, para me ajudar, por um lado, a controlar melhor a equipa, a otimizar aquilo que é possível automatizar, um, e depois a qualidade de entrega também para os clientes acaba por ser melhorada se conseguir construir toda esta estrutura. Ok, ok, boa, 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 excelente. E olha, agora uma questão mais relacionada com o teu negócio em si e o crescimento do mesmo. Eu gosto sempre de perceber qual é que... Se consegues identificar um momento-chave desde que criaste o teu negócio que te tenha dado um salto incremental, ou seja, uma mudança de estratégia de um anúncio que fizeste, sei lá, uma técnica de vendas diferente, ou uma abordagem estratégica diferente. Se consegues identificar algum momento-chave em que te tenha permitido crescer mais rapidamente daquilo que esperavas ou que estava a acontecer até então?
Talvez um ponto em que surge o efeito da qualidade tentada a implementar e da melhor estratégia de marketing que possa existir, que é a referenciação. Performance, muito bom. Quando começamos a trabalhar essa parte aí. Portanto, fazes isto proativamente, não é? Não esperas que as referências venham? Tens algum sistema de incentivo ou... Não tenho nenhum sistema de Ok, incentivo, ok. é a lei natural das coisas. Quando A qualidade do teu colocamos, trabalho. quando colocamos o nosso empenho, quando gostamos daquilo que fazemos, quando nos preocupamos com o resultado que entregamos ao cliente, essas coisas, este resultado acaba por surgir. E, e é isso, e foi um salto importantíssimo e consegui identificar, por exemplo, o início deste ano, 2023, foi muito positivo nesse aspecto. Antes já existia, depois continua a existir, e na prática os resultados vai escolhendo sem ter um investimento notório nisso, porque tens que investir em qualidade para assegurar os clientes que tens, para conseguir justificar o preço que cobras aos teus clientes, para cobrares o teu justo valor, mas depois também acabas por ter esta parte como resultado. Muito bom. Espetáculo. Olha, uma excelente dica porque é algo que eu defendo já há muito tempo. Obrigado por deixares aqui. Mas sim, focaste na questão de se eu tinha algum incentivo para a Sim, referenciação, que também é algo que não é que eu esteja a a fazer, pensar. mas é importantíssimo e há aí técnicas muito interessantes no mercado a trabalhar nesse sentido. É mesmo muito bom. Melhor, se os nossos ouvintes tivessem então que levar um insight-chave desta entrevista, qual é que achas que seria o insight mais crucial ou aquele que fará a maior diferença? Os 80-20, não é? A questão de não querermos controlar tudo, precisarmos de ser importante delegar as coisas, porque se eu não podemos olhar só para o lado dos custos. É claro que na vida surgem muito mais oportunidades para gastarmos dinheiro do que para ter rendimento, e tentamos ao máximo rejeitar todas as oportunidades de gasto que nos surgem. Mas se nos surge, por exemplo, uma parceria em que conseguimos dar um salto nos nossos processos e a relação custo-benefício é muito boa, então temos que entrar por esse lado e precisamos de. Qualquer negócio precisa de duas, três pessoas ou dois, três elementos-chave de parceria Uhum. ao nosso lado para que as coisas estejam a fluir constantemente, porque senão chega a um ponto em que é um gargalo e dali não conseguimos avançar porque estamos a vender o nosso tempo, chegamos ao limite, já estamos a vender 120% do nosso tempo, ou até 200 às vezes, e sem uma estrutura de parcerias e ter as pessoas certas também para não andarmos a desperdiçar tempo, não conseguimos ir mais além. Muito bom. Chegamos então aqui aos 45 minutos, que é normalmente o limite que eu gosto de observar. Também para não se estender demasiado. Agora umas perguntinhas mais relacionadas com os teus hábitos e coisas de leitura. Se nos últimos 5 anos consegues identificar algum hábito novo que tenhas implementado na tua vida, pessoal, profissional, o que quer que seja, que tenha melhorado drasticamente a tua vida? Olha, essencialmente o que está aqui atrás de E os mim. livrinhos. Uma coisa que eu aprendi, se calhar, mais ao nível de quando estava no ensino superior, mas que depois comecei a dedicar e começo a ficar chateado comigo próprio se passa ali uma semana ou duas sem grande tempo para ler, porque aprende-se imenso. É incrível. E há livros muito bons, não só livros também. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de, se precisasse fazer viagens de carro, dar por mim a pensar como é que vou otimizar aquela hora que vou estar a conduzir, e das duas uma, ou vou em chamadas com clientes a aproveitar aquele tempo, ou vou ouvir podcasts que considero interessantes porque Não, vou, não vou tirar ouves partido. audiolivros? Não tens esse hábito ainda? Não. Ainda não. Ok. Eu adoro, bem, é incrível, porque consegue-se consumir conhecimento tremendo, não é? De pessoas É, verdade. infinitamente superiores a nós.
E é possível também acelerar a voz, portanto 1.3, para consumir informação incrível mais rapidamente. É uma coisa Sim, sim, sim. fantástica. Também uso essa técnica, tenho a dificuldade de, por vezes, como está tão acelerado e como estou a fazer duas Para coisas ao apanhar. mesmo tempo, chega a um ponto que já não estou a ouvir Deixa eu voltar para trás, aquilo 30 que segundos, 30 segundos. Adoro mesmo. E falando em livros, não é? Qual é que oferecerias se tivesse que oferecer um livro a algum cliente ou alguém que nos esteja a ouvir em relação a. Não vamos ficar só na contabilidade, que isso pode não interessar muito às pessoas que não gostem da área, mas desenvolvimento pessoal, negócio, etc. Olha, li recentemente um que é a regra 10x, que é muito interessante. Eu tenho Do Grant alguma Cardone. dificuldade em identificar, considero que há muitos muito bons, mas depois um que se destaca. Mas por acaso aquele mexeu comigo. E mexeu comigo porquê? Porque ele defende que devemos estabelecer objetivos fora do normal, porque Hum, se a fasquia estiver muito elevada, certeza mesmo que o nosso empenho e o nosso esforço vai produzir mais resultados do que se a fasquia estivesse no 1 em vez de Exatamente. estar no 10. Exatamente. Um, se vamos conseguir chegar ao objetivo vezes 10, provavelmente não. Mas se ficarmos no 5 já é bem melhor que o 1. E quando temos estes objetivos assim ambiciosos, o resultado acaba por vir ao de cima. Mas lá É está, mesmo. não nos podemos estar a retrair, porque demos o máximo do nosso empenho e não conseguimos atingir o nosso objetivo. Devemos, ok, estabeleci este objetivo, dei o meu melhor, olhamos para trás e vemos, realmente compensou. Exato. Na Google diziam, o ex-CEO era o Larry Page, dizia que devemos estabelecer objetivos que nos deixem desconfortavelmente entusiasmados. Portanto, cá para cima, minimamente realista, mas a puxar-nos, que é para lá está, termos melhor resultado do que aquilo que teríamos se não o É tivéssemos isso feito, não é? mesmo. Muito bom, espetáculo. Olha, grande Bruno, se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre ti, ou se quiserem começar a trabalhar contigo, ou perceber como é que podem trabalhar contigo, qual é que seria o primeiro passo que deviam dar? Olha, eu tenho o site da empresa inoconta.pt, tenho as redes sociais também com o mesmo nome, Inoconta. O que é que eu tenho? No site já não publico há algum tempo, mas tenho alguns artigos interessantes para empreendedores, com aquelas perguntas com dicas interessantes para quem está a começar. Para quem queira saber mais dos serviços, tenho consultorias online, podem ser agendadas, tem lá a disponibilidade no site. Tenho um curso com passo a passo para empreendedores, para quem queira fazer as coisas pelas próprias mãos e de uma forma mais económica. E essencialmente são estes pontos os pontos de entrada que tenho. É claro que se precisarem de um serviço de contabilidade para uma empresa, já tem que ser uma decisão, já preciso mais informação, tem que submeter pedido através do site, mas estejam à vontade para o fazer. Espetáculo, Bruno. Olha, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer enorme, muito conhecimento partilhado e um grande abraço. Muito obrigado também, grande abraço, foi um prazer. Então vá, malta, obrigado pela vossa presença. Já sabem que vêm mais convidados de Malta da Pesada, que vêm aqui trazer conteúdo muito valioso para vocês. Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Grande abraço, fiquem bem.